Sejam todos bem-vindos novamente. Nós estamos, é um momento muito feliz da gente, né, de estar aqui. Então, estamos agora retomando o nosso estudo do Uttara Tantra Shastra, que é o comentário de Asanga sobre os ensinamentos que ele recebeu de Maitreya. O Tara Tantra, especialmente, né, também chamado em tibetano, ele é Gyulama. Ele representa o Tantra último, o ensinamento último, último no sentido de o mais elevado, né, que trata sobre a natureza de Buda. Por isso é o mais elevado, que não tem nada maior do que a natureza de Buda, nem mais elevado do que a natureza de Buda, né? É sobre isso que a gente está estudando. Então, são ensinamentos que Maitreya concedeu ao Asanga, e a partir de uma demanda do Asanga de compreensão da Prajnaparamita. Ele tinha uma dificuldade de compreender a Prajnaparamita, então ele pede uma orientação para Maitreya. Maitreya era um bodhisattva do mais alto nível. Ele era o bodhisattva que viria ao mundo para se tornar o Buda, né? E o Buda Shakyamuni veio antes dele porque na última existência do Buda Shakyamuni, ele ofereceu seu corpo para a tigresa que estava faminta, e isso gerou um mérito incomensurável, né? E isso fez com que eles adquirissem os méritos, mais méritos para se tornar Buda e antes de Maitreya, né? Então Maitreya é quem está na porta para se tornar o próximo Buda. A gente pode considerar que ele já é um Buda, ele só não, a próxima existência dele, isso vai ser, ele vai se tornar um Buda tipo oficialmente, né? Ele vai vai atingir o despertar final, né, aqui, e vai iniciar um novo ciclo de ensinamentos. Ele é o próximo Buda a iniciar um ciclo de ensinamentos. Isso vai acontecer depois que os ensinamentos do Buda Shakyamuni tiverem já desaparecido da Terra, né? Então não é uma coisa do tipo Maitreya vai nascer amanhã, não é isso, né? A vinda do Buda Maitreya acontece quando os ensinamentos do Buda já se desvaneceram e não resta mais só fragmentos dos símbolos desse ensinamento, né? Então é o momento em que o mundo necessita novamente de alguém que traga os ensinamentos budistas, e é quando Maitreya então vai vir ao mundo para poder iniciar esse novo ciclo. Então é um comentário que a gente vai ter um ensinamento que vem deste grande ser, né? Explicando sobre a Prajnaparamita, é isso que a gente está estudando. Eu disse que era um momento muito feliz que nós tivemos ontem no centro de retiros, e para fazer uma retomar as atividades do centro de retiros, né, que ficaram, desde a pandemia, elas ficaram bastante reduzidas. A gente, durante o período da pandemia, a gente chegou a ter um ou dois retiros lá, e com os cuidados, é claro, né? Mas depois ficou muito prejudicado as nossas atividades lá, e de uma certa forma ele ficou bastante abandonado, né? Então nós retomamos ontem o espaço, por assim dizer. Nós fomos lá, o Lama Sonan trocou as bandeiras todas, as bandeiras de oração. A gente fez limpeza do Nigulim, que é o centro feminino. O Matheus já foi, levou as coisas dele para lá, ele vai ficar tomando conta do terreno, ele e o Jaime.
vão ficar gerenciando, assim, por assim dizer, né? Realizando as atividades de conservação e de utilização do espaço dos centros de retiros. E nós estamos já com uma fase de preparação para a realização de um novo retiro de 3 anos. Essa preparação deve começar a partir de agosto, e as pessoas que tiverem interesse devem entrar em contato. Tem nas redes sociais, no site, tem um link para entrar em contato e preencher uma ficha de inscrição para falar sobre o seu interesse de participar, pelo menos, da preparação, né? E, enfim, que é o momento da gente começar essa nova atividade. Por que eu estou falando isso, né? A gente não fala logo sobre esses ensinamentos de Maitreya, né? Pois é, a gente vai falar sobre eles. Quando o Buda alcançou o despertar, né, os ensinamentos de Maitreya eles começam com três. Ele fala de 7 pontos Vajra. Seriam 7 pontos. Vajra significa raio, diamante, alguma coisa indestrutível, né? Seriam 7 pontos indestrutíveis, 7 pontos preciosos, 7 pontos fundamentais, né? Os pontos mais preciosos, fundamentais, essenciais, né? De todos, aqueles inabaláveis, né? Onde se assenta toda a tradição do budismo, onde se baseia o despertar, né? Esses 7 pontos, nós já falamos de 2, hoje nós vamos começar o terceiro. O primeiro ponto é Buda. Nós já vimos isso, né? Quando Maitreya explica o que é Buda, né? Não a pessoa que nós chamamos de Buda, ou as pessoas que nós chamamos de Buda, mas Buda como um aspecto iluminado da nossa mente, né? O segundo ponto Vajra que a gente viu é Dharma. Nós entendemos os vários sentidos mais profundos, os sentidos como este é o Tara Tantra, né? É um ensinamento profundo, ensinamento último, sentido último de Dharma, que Dharma tem o sentido de ensinamento que leva até o despertar, ele tem o sentido de o processo do despertar em si, ele tem o sentido de a verdade absoluta. Tudo isso é chamado de Dharma, né? E agora esse terceiro ponto que a gente começa a ver a partir de hoje é Sangha. Vamos entender o que é Sangha. Por isso é que voltei ao momento da iluminação do Buda. O Buda, ele alcançou o despertar. Em seguida, ele vai depois de alguns dias, ele segue para Varanasi para dar o seu primeiro ensinamento, Dharma. Então, a gente tem Buda e tem agora Dharma, o ensinamento. Por isso vem em seguida. O Dharma, ele o Buda, quando alcança o despertar, ele compreende a natureza sansárica dos seres e percebe o que falta para que os seres alcancem esse mesmo despertar que ele alcançou. Então, ele sabe para cada um que caminho ele deve seguir na sua mente para poder despertar, né? A ideia do despertar é uma ideia tão perfeita. Eu acho que é difícil ver um símbolo tão perfeito como esse símbolo do despertar. Que ele implica em que nós estamos vivendo um sonho, uma ilusão. Nós não estamos vivendo a realidade como ela é. Nós estamos entorpecidos pelas fantasias da nossa mente e vivendo um estado ilusório, né? Como um sonho. E o despertar é o momento que a gente acorda desse sonho e abre os olhos para a realidade, né?
Então, isso é o despertar. Essa realidade que a gente encontra quando a gente acorda é o que a gente chama de Dharma, né? A realidade última, né? A realidade absoluta. Enquanto que a realidade, entre aspas, do que nós vivemos durante o período de sonho é uma realidade relativa. Por que realidade relativa? Porque para nós que estamos vivendo o sonho, aquilo é real. Então, apesar do sofrimento e de todas aquelas coisas serem um equívoco, um grande equívoco, não estar acontecendo de verdade, para nós que estamos vivendo aquilo, aquilo é real, é verdadeiro. Então, o sofrimento que nós temos é real. E isso desperta no Buda um estado de compaixão, né? Porque você poderia ter uma visão fria que diz: está sofrendo, não sei por que nada disso existe, né? Acorda, meu, para de sofrer, né? Uma postura assim, né? Tipo, tá sofrendo porque quer, porque você vai ver que nada disso é real, né? Mas não, a postura do Buda é de compreender o quanto que a gente considera real as experiências que nós estamos vivendo que causam um profundo sofrimento, compreender que esse sofrimento existe, né? E com isso ele percebe que esse sofrimento existe por causa de um equívoco da mente, e se as pessoas seguirem esse caminho, esse percurso, se essa pessoa seguir esse percurso, ela vai desfazer esses nós da sua mente que fundamentam a ilusão que ela está vivendo e vai despertar desse sofrimento, né? Existe uma imagem bastante clássica, todo mundo deve conhecer, de você entra num lugar para se abrigar num ambiente meio escuro, mas com um pouquinho de luminosidade, você vê enrolado num canto uma coisa que você entende que aquilo é uma cobra. Então você tem que ficar ali para se proteger. Está tendo uma tempestade terrível lá fora e você passa a noite inteira em estado de alerta, olhando para aquela cobra para não ser surpreendido por ela, né? E quando o sol nasce, você vê que aquilo não era uma cobra, que aquilo era uma corda enrolada, né? Então, isso é uma imagem também do que é o nosso estado de ilusão e de sofrimento. A gente está achando que as coisas são de um jeito e quando a gente, de repente, você descobre que não é mais, no dia seguinte, se ele ficar no mesmo ambiente, ele for dormir ali, ele vai ver aquela coisa enrolada, ele fala, não, isso é uma corda e vai dormir tranquilo, né? Por quê? Porque ele adquiriu a consciência sobre aquele fenômeno e ele sabe o que aquele fenômeno é finalmente, né? Então, quando é, a gente se encontra com a realidade do fenômeno, ele a ilusão desaparece e não retorna, né? Muitas coisas na vida da gente, a gente alcança um certo estado de liberdade, por assim dizer, mas depois a gente, no nosso dia a dia, a gente volta para um estado de novo, de constrangimento, de um certo sofrimento. Mas quando a gente encontra com as coisas da forma como elas são, essa consciência nova que a gente não perde. Então, aquela ignorância que velava esse fenômeno, ela desaparece e nós estamos com a percepção clara do que se trata. Então, isso a gente não perde, né? No processo no caminho do despertar, que a gente nasce e renasce inúmeras vezes, e quando a gente renasce, a gente esquece tudo, né? Então, as coisas, o quanto que a gente alcançou de percepção da realidade como ela é, isso a gente não perde. Então, quando a gente renasce de novo,
A gente passa por uma fase da infância onde as coisas, a gente ainda não tem um domínio completo sobre o corpo, a nossa mente não está em plena fruição dessa existência, mas depois disso, quando nós nos tornamos amadurecidos, né? Todo aquilo que a gente adquiriu de real experiência, de real compreensão da realidade, real compreensão da realidade nas vidas anteriores, isso a gente mantém, né? Independente da nossa educação formal, da nossa educação do dia a dia, né? Aquilo é algo que a gente tem. Uma pessoa, se uma determinada pessoa ela tem uma vida onde ela não tem possibilidade de ter uma, uma educação mais elaborada, mas ela tem essa compreensão de uma certa forma, aquilo vira, a gente identifica como uma certa sabedoria, como se aquela pessoa, às vezes iletrada, tivesse uma sabedoria de vida que a gente não percebe muitas pessoas que têm nível superior e pós-docs e etc., né? Então, a gente percebe isso, que é algo que é difícil da gente poder traduzir, né? Enfim, o Buda, então, ele percebe qual é o caminho, então ele sabe qual é o ensinamento que deve ser dado para cada pessoa. E como as pessoas são completamente diferentes, existem, segundo o budismo, 84 mil tipos de pessoas diferentes, né? Que são 84 mil tipos de emoções que existem na mente. Então, a partir do tipo de emoção prevalente naquela pessoa, naquele indivíduo, tipo de emoção que é o véu que encobre a realidade da mente de Buda, desse indivíduo. Esse é o caminho, desfazer-se dessa emoção, dessa experiência mental, é o caminho para que você alcance esse despertar. Então, tem 84 mil tipos diferentes, né? Para cada um, o Buda dá um ensinamento diferente, né? Às vezes, o Buda fala uma coisa num sentido para uma pessoa. Para outra pessoa, ele pode estar falando a coisa no sentido meio que oposto. E às vezes a gente percebe, mas está tendo uma contradição no ensinamento do Buda. Se você tá muito à direita e você precisa chegar mais para a esquerda para poder chegar no centro, o Buda vai falar para você, vai para a esquerda. Mas se você está muito à esquerda e você precisa se deslocar à direita para ir para o centro, o Buda vai dizer, anda para a direita. Mas o que que o Buda está dizendo? Vai para o centro. É isso que ele está querendo dizer. O ensinamento dele é um. Mas para quem está de um lado, o movimento vai ser de um jeito, para quem está do outro, o movimento é de outro jeito. Então, essas aparentes contradições, elas se referem às diferenças das pessoas que recebem o ensinamento. Então, o objetivo é trazer a pessoa para o caminho correto. É por isso que o Buda, quando ele vai, quando ele recebe o Ajatashatru, que foi um príncipe que matou o pai e a mãe e estava desesperado, não sabia, precisava de uma orientação, ele corre para pedir socorro ao Buda. A primeira coisa que o Buda diz é: mas nós temos que matar o nosso pai e a nossa mãe. Isso é isso, né? E quando o Buda fala isso, o Ajatashatru ele relaxa, ele se sente mais dissipa aquela angústia que ele tem e ele começa a prestar atenção no que o Buda vai dizer, né? E aí o Buda fala, mas o pai são os nossos pensamentos. Eu não me lembro direito o que é cada coisa, mas tipo assim, o pai são os nossos pensamentos egoístas, a mãe são as nossas perturbações perturbadoras,
São essas as coisas que a gente tem que matar, né? São essas representações, né, dos julgamentos, etc., que existem na nossa mente, não as pessoas fora de nós, né? Então, mas isso, naquele momento, o Buda conseguiu um acesso à mente do Ajatashatru para poder é, transmitir para ele o ensinamento. O Ajatashatru conseguiu ouvir o ensinamento do Buda, conseguiu seguir esse ensinamento e encontrar o seu próprio caminho para o despertar. E entendeu que ele não devia ter matado o pai e a mãe, que foi realmente uma ação muito ruim. Mas foi preciso que o Buda quebrasse aquele estado primeiro para que ele pudesse se tornar receptivo para receber o ensinamento. Entende como assim a sabedoria dele fazia com que para cada pessoa ele desse um ensinamento específico para aquela pessoa. As pessoas que trabalhavam na terra, ele ensinava falando sobre com símbolos ligados à agricultura. Para os filósofos do fogo, aqueles praticantes que faziam a puja do fogo, ele falava sobre o fogo, e sobre o fogo, no caso, seria o fogo do desejo que nos queima por dentro, e como que nós temos que trabalhar sobre esse fogo do desejo. Para os músicos, ele falava sobre a afinação dos instrumentos. Então, ele falava numa linguagem que cada um podia receber. A compaixão do Buda, a visão divina que ele tinha, que olhava para a pessoa, sabia todo o seu passado e sabia que trajetória ele devia seguir para poder se libertar do samsara, dava uma visão clara para o Buda de qual é o Dharma que ele deveria ensinar para aquela pessoa, né? E isso era tão rápido, né, que ele pedia para a pessoa sentar e em algumas horas aquele discípulo que estava recebendo o ensinamento dele alcançava o estado de arhat, que é de liberação do sofrimento. Bom, a gente teve vários episódios, circunstâncias depois do despertar do Buda, até ele se sentir em condições, pronto para poder, e com compreensão, para poder transmitir os ensinamentos. Ele busca quem são as pessoas que devem receber os ensinamentos e ele se depara com os antigos companheiros de práticas ascéticas. Antes do despertar, o Buda passou alguns anos nas florestas em Bodh Gaya, perto de Bodh Gaya, às margens do rio Naranjana. Ele passou alguns anos ali praticando práticas iógicas muito severas, né? De ficar dias comendo 1 grão de arroz por dia, ou de ficar dias em pé numa determinada posição, ou sentado numa determinada posição. Eram práticas que visavam um estado de meio agressivo, meio violento com o corpo, para promover uma desidentificação com esse corpo, né? Mas ao longo desse tempo ele emagreceu muito e ele percebeu que ele estava a ponto de morrer, né? E não tinha alcançado o despertar. Ele percebeu que aquele caminho não levava a lugar nenhum. E ele abandonou esse caminho depois e foi até sentou embaixo da árvore e lá ele se lembrou de uma meditação que ele fazia quando ele ainda era criança, o estado naturalmente ele entrava nesse estado de meditação, e é quando ele percebe que o problema não estava na experiência do prazer, porque as práticas dele eram para negar totalmente toda experiência de prazer. O Buda, durante a primeira parte da vida dele, ele viveu num palácio cercado de prazeres. Ele viveu uma vida
hedonista, né? Que o pai dele prendeu ele numa espécie de um jardim do Éden, né? Um palácio com todas as coisas agradáveis e afastou, deixou para fora todas as coisas desagradáveis, as pessoas feias, as pessoas velhas, as pessoas doentes, todas as coisas que podiam significar algo desagradável eram afastadas da vista do Buda. Então ele não tinha, do príncipe Siddhartha, né? Ele não tinha, experimentava isso. Ele só experimentava o prazer, a alegria, a felicidade ali. O pai dele fez isso para que ele não abandonasse o reino para seguir um caminho de praticante religioso para alcançar o despertar. Que ele tinha medo que o filho deixasse de seguir o caminho do governo para seguir o caminho de um mendicante religioso. Mas não adiantou, ele acabou descobrindo esse sofrimento e ele resolveu sair do palácio para descobrir a solução para esse sofrimento. Era o sofrimento sobre a doença, a velhice e a morte, as três flagelos que assolavam a humanidade, os seres, né? E ele resolve, então, buscar a solução para esses três elementos. E que ele não tinha encontrado isso dentro da religião que ele praticava, né? Então ele vai buscar um caminho e nesse processo ele teve vários mestres e por fim ele resolveu seguir essas práticas que eu falei, essas práticas ascéticas, tentando ver se com essas práticas ele conseguia alcançar a libertação do sofrimento, né? Mas ele não alcançou, porque o sofrimento só gera sofrimento. Sofrimento não gera felicidade, não gera libertação, né? Então, esse é um dos primeiros ensinamentos do Buda. Ele diz: esse caminho só produz sofrimento, né? Ele seguiu esse caminho até quase o final e viu isso só leva ao sofrimento, né? Então, isso é importante a gente saber que a gente tem essa ideia de que se eu sofrer aqui, eu vou ter um pedaço no céu quando eu morrer, né? Ou então de que eu estou sofrendo tanto que isso significa que eu vou ter uma felicidade, uma recompensa. A gente pensa que com o sofrimento a gente compra uma recompensa de felicidade. O sofrimento só produz sofrimento. O sofrimento não leva ao despertar. Se no meu caminho para o despertar eu estou sofrendo, eu estou no caminho errado. Eu não estou indo para o despertar, eu estou indo para mergulhar no samsara. O sofrimento leva a gente para o samsara. Ele é o samsara e leva a gente para o samsara. O caminho do despertar não é sofrido, né? Não é, a gente pensa, é um caminho árduo que a gente vai seguir até alcançar o despertar. Se for um caminho árduo de muito sofrimento, a gente está indo para o caminho errado, né? O caminho do despertar é um caminho de felicidade. O despertar significa ele implica na plena felicidade, né? A felicidade que está sem nenhuma amarra, sem nada sem nenhum constrangimento, uma felicidade absoluta, é um êxtase absoluto. Isso só é produzido pela felicidade. O caminho do despertar é um caminho, ele é desde do início até o fim, uma felicidade crescente, percebe? Esse é isso que a gente tem que estar atento, né? Se a gente está sofrendo de alguma forma, a gente precisa entender o que é esse sofrimento, quem é que está sofrendo, né? Qual é o significado desse sofrimento, perceber o quanto de ilusão e de ignorância está na raiz desse sofrimento, conseguir eliminar essa ignorância, enxergar as coisas com um outro olhar, de repente o sofrimento desaparece e a gente pode experimentar a mesma coisa com um estado de felicidade.
Mas aí a gente está seguindo o caminho do despertar. Enquanto a gente está experimentando como sofrimento, a gente está mergulhado na ilusão, na ignorância, e aquilo não vai produzir despertar. Percebe que a questão que eu estou falando não se refere às experiências que a gente tem, se refere à forma como nós vivenciamos essas experiências. As mesmas experiências podem ser vividas de uma forma equivocada que mergulha a gente na ilusão, no sofrimento, na ignorância, no samsara, ou podem ser experimentadas de uma forma libertadora, e à medida que ela é libertadora, ela traz leveza, traz felicidade, traz consciência, traz clareza. A mesma experiência pode nos proporcionar isso dependendo da forma como nós lidamos com elas. Ok, então o Buda alcançou o despertar, ele percebeu que não havia nenhum problema com o prazer, que ele estava tentando eliminar o prazer nas práticas ascéticas. O problema não era o prazer, o problema era o apego que era o que causava o sofrimento, não era o prazer em si. O prazer não causa sofrimento. O prazer e o desprazer, o prazer e a dor, são duas experiências que têm a ver a, com a classificação que a gente faz na nossa mente. Mas quando eu me apego ao prazer, ou eu tenho uma aversão à experiência de dor, aí eu entro num movimento mental, emocional, que vai produzir mais sofrimento e mais samsara e manter a gente preso nesse samsara. Então ele entendeu que o problema era o apego e que as experiências de prazer precisavam ser experimentadas sem aversão e sem apego e sem uma indiferença estúpida, mas com equanimidade, tanto o prazer quanto a dor sendo experiências para serem experimentadas com equanimidade, sem que a gente se apegue àquilo e queira segurar aquilo, repetir aquilo, né? Ok. Mas, enfim, a gente está andando aqui e não está chegando na Sangha, né? O Buda, então, ele segue para Varanasi para dar ensinamento para esses companheiros de práticas ascéticas que ele que ele entendeu que eram as pessoas que tinham mais condições de entender o ensinamento que ele ia dar. Esse mês, ontem começou um novo mês tibetano. É um mês onde a gente comemora o primeiro ensinamento do Buda, né? Que isso a gente vai ter, aqui no centro, a gente vai comemorar essa semana, será terça-feira, né, Lama Sonan? Terça-feira é o dia que a gente vai estar festejando o primeiro ensinamento do Buda. É por isso que eu voltei à iluminação do Buda para poder chegar no ensinamento. É isso que a gente comemora nesse ano. O Buda, quando ele vai, isso no calendário védico, o Buda deu o primeiro ensinamento no mês do mestre, no mês consagrado ao mestre e aos ensinamentos, né? É uma época do ano astrológica onde se reverencia os ensinamentos dados pelos mestres. Não é à toa que o Buda escolheu esse dia para poder dar o primeiro ensinamento dele, né? E ele não dá esse ensinamento em qualquer lugar. Ele vai para um lugar específico da Índia. Não é só porque os discípulos dele estavam lá. Ele vai para um lugar específico da Índia, que é a cidade de Varanasi, que era a cidade mais sagrada, a cidade dedicada a Shiva, que era o deus também relacionado com os ensinamentos que levam, com o caminho que leva à liberação. E nessa cidade de Varanasi,
né, ou nas margens do rio Ganges, é o momento em que o Ganges faz uma curva que parece um crescente. Esse crescente é a lua crescente, ela é um dos símbolos de Shiva, ela está na cabeça de Shiva, né? Então se diz que aquela cidade pertence a Shiva por causa do crescente, da curva crescente que o rio Ganges faz, que é um rio que se diz que sai, que brota da cabeça de Shiva, inclusive. Então ele vai para lá e lá ele vai dar ensinamento no Parque das Gazelas, né? O Parque das Gazelas, ele era um parque perto da cidade que era chamado o Parque dos Mestres, onde os rishis, que eram os grandes sábios da época, eles desciam dos seus planos espirituais ou vinham de diversos lugares e se manifestavam ali, ou então fisicamente se encaminhavam para lá, e lá eles davam ensinamentos para os seus discípulos. Então, o que o Buda fez foi seguir já uma prática milenarmente existente na tradição do povo para quem ele estava ensinando, né? Ele não chega inovando, assim, produzindo coisas totalmente diferentes. Ele ensina dentro da cultura do povo, dentro da compreensão que as pessoas têm sobre as coisas, para que esse ensinamento, para que ele consiga chegar às pessoas, aquilo. Se ele fosse, por exemplo, dar um ensinamento na América do Norte, ou na África, ou lá na Inglaterra, ele faria aquilo de uma forma que seria adequada aos costumes daquele lugar, né? É isso que a gente tem que entender. Ele não quebra com esses costumes, porque se você quebra com os costumes, você se depara com a grande barreira daquilo que a nossa mente ela está formada, forjada em cima dos costumes culturais, né? Nós somos nós crescemos e adquirimos todos os conceitos e modo de funcionamento da mente relativos à nossa cultura. Quando nós saímos do Brasil, vamos para um outro país, na Europa, ou no Oriente Médio, ou na China, no Japão, a gente se choca com o modo de funcionamento, o modo de pensamento diferente, o modo como as pessoas enxergam o trânsito, a rua, a forma de andar. São coisas que às vezes a gente não entende que eles, porque não são verbais, mas são práticas de comportamentais que a gente não tem, e a gente tem uma dificuldade de se encaixar naquela nova cultura, não é? Com isso, assim, nós para aquelas pessoas nós vamos ser sempre estrangeiros, né? Eles nunca vão chegar e olhar para a gente como se nós fôssemos um vizinho ou alguém que já morasse lá há muito tempo. Da mesma forma, quando os estrangeiros vêm para cá, porque a gente é criado dentro dessa cultura e não é fácil sair dessa cultura. É preciso um bom despertar para a gente poder se libertar dessa cultura, que é uma coisa que a gente adquire, não faz parte da nossa mente, né? E expressar a natureza pura de Buda. Então, o Buda ele não choca a cultura, ele também nasceu nessa cultura. Ele segue dentro da cultura indiana, e é dentro da cultura indiana que ele vai dar todo o seu ensinamento, né? O ensinamento do Buda, ele não, ele é, o que eu vou dizer, ele não é limitado só para as pessoas que vivem naquela cultura védica. Ele é um ensinamento que ele é útil para absolutamente todos os seres. Mas a forma que ele deu esse ensinamento é dentro desses aspectos, né? Então, às vezes é importante a gente saber que são esses aspectos culturais, né? Mas então, ele vai no mês do mestre, no parque onde os mestres dão ensinamento para os seus discípulos,
é o lugar onde ele escolhe para dar o primeiro ensinamento. E então se forma a primeira sanga. E aí a gente chegou, então, na sanga. A primeira sanga é formada pelos 5 companheiros de práticas ascéticas do Buda, que foram seus primeiros 5 discípulos. Enquanto alguns discípulos, eles se dividiram, enquanto alguns deles saíram para a cidade para mendigar, para adquirir alimento para todos, para os 6. 3 deles foram fazer na cidade mendigar. O Buda ensinou para os 2 que ficaram, e aí os 2 alcançaram o estado de arhati. Depois, esses 2 saíram para mendigar o alimento e o Buda ensinou para os outros 3, e os outros 3 alcançaram o estado de arhati. Então, em questão de 2 dias, todos eles, a sanga de arhatis foi formada. Então, a partir de agora, a gente tem a sanga. Nós tivemos o Buda, nós tivemos o Dharma, e agora nós temos a sanga. E a gente entende, né? O Buda, ele é o exemplo máximo do que nós podemos nos tornar, e é, ele não existe é insuperável. A gente entende o ensinamento do Buda, ok, vamos seguir o ensinamento do Buda, mas a sanga é um pouco, né? Por que a sanga, né? A sanga, principalmente na sanga tem uma pessoa que a gente não gosta muito, tem uma outra que é meio assim, tem uma coisa que a gente acha meio estranho, tem alguém que é companheiro mesmo, não sei o quê. É um, a sanga é flutuante de acordo com, porque ela é formada por pessoas normais, né? Pessoas comuns, com todas as suas peculiaridades, as suas estranhezas, as suas loucuras, né? Como todas as outras pessoas. Por que que a sanga é tão importante para o budismo, né? Esse é o primeiro ponto, a gente entender o que significa essa sanga, principalmente para a questão do budismo. A sanga ela tem um aspecto muito fundamental, porque o primeiro ponto que a gente deve ver é que todos os fenômenos que existem, eles estão sempre num estado de intercomunicação, né? Todos a gente sabe que os fenômenos dependem de causas e de condições. A gente pode trazer em nós as causas para os fenômenos, mas se a gente não encontra as condições necessárias, os fenômenos não acontecem, apesar da gente ter as causas. Em outras palavras, eu posso ter o karma para passar por determinadas experiências, mas se eu estiver num lugar onde essas experiências não puderem acontecer, esse karma não se manifesta. Se eu tenho um karma de morrer afogado e eu vou viver no deserto, eu não vai, enquanto eu estiver no deserto, isso não vai acontecer, né? Mas o dia que eu for tomar um banho de uma banheira, pode ser que aconteça isso, né? Ou seja, quando as condições se tornarem propícias, o karma pode se manifestar, né? Isso significa que todos nós estamos muito interligados, porque essas condições elas foram produzidas por uma quantidade, uma sequência incomensurável de seres, né? Para nós existirmos aqui, a gente tem um passado de seres de milhões de anos, né? Se a gente pensar no Homo sapiens, nos homos anteriores ao Homo sapiens, os animais anteriores aos e os a erva mitocondrial, né? E antes da mitocôndria, a gente houve uma sequência de
de seres que prepararam as condições para que uma nova geração pudesse surgir, e essa nova geração, uma outra geração e uma outra geração. Então, assim, nós, nesse ponto, a gente tem uma dívida, por assim dizer, né, da nossa existência, a gente tem uma dívida com uma quantidade incomensurável de seres, né? E isso, na nossa tradição, isso se expressa quando nós pensamos que todos os seres que existem no universo, em algum momento já foram nosso pai ou nossa mãe, né? Então, que em algum momento de vida, já que o tempo é um tempo sem começo, né? Então, todos os seres, os infinitos seres, já que o tempo é sem começo, todos os seres, em algum momento, foram ou nosso pai ou nossa mãe, ou, de uma certa forma, estiveram, nos proporcionaram situações bastante favoráveis que permitiram que a gente continuasse a nossa existência evoluindo, né? Da forma que for. Então, essa interdependência é um conceito fundamental para o ensinamento budista. É importante a gente ter, porque a gente pensa, o caminho do despertar é um caminho individual. Isso é o que a gente pensa. É ensinado isso. Tipo, o Buda não ilumina ninguém, né? O Sol ilumina os planetas, ok, o Sol ilumina. O Buda, a pessoa Buda, não ilumina nenhuma pessoa. Ele não ilumina, né? Ele não desperta ninguém. O despertar acontece por dentro da gente, né? Se eu estou dormindo e uma pessoa jogar um balde d'água em mim e eu acordar, não foi a pessoa que me acordou e não foi o balde d'água que me acordou. Foi a sensação que eu tive, o choque de sensação que eu tive da água fria e tudo que movimentou alguma coisa dentro da minha mente e fez que eu saísse de um estado de consciência é, da consciência dos sonhos, né, para um estado de vigília. E aí eu despertei, né? Então o processo de despertar é individual, ele não vem de fora para dentro, ele acontece de dentro para fora. Isso nos dá um pouco pode nos dar aquela impressão de que eu não dependo de ninguém para alcançar o despertar. O despertar é um processo que eu faço por mim mesmo. Isso pode gerar um certo egoísmo, egocentrismo, orgulho, né? Já que eu é que consegui, eu alcancei o despertar, não precisei de ninguém, né? Mas, então, da mesma forma como o despertar é um processo que acontece de dentro para fora, também, ao mesmo tempo, a interdependência é um fenômeno, da mesma forma como a impermanência é um fenômeno que a gente não tem como questionar, existe e pronto, todos os fenômenos são impermanentes, todos os fenômenos compostos são impermanentes. Da mesma forma, a interdependência é uma realidade, né? Todas as pessoas, todas as coisas estão em um estado de interconexão e elas se influenciam umas às outras. Então, apesar do despertar ser um processo que acontece de dentro para fora, ele é facilitado ou dificultado pelas experiências que a gente tem com os outros seres, com que vem dessa inter-relação com os seres. Isso tá muito claro em dois momentos muito específicos ligados ao despertar do Buda. A gente tem, no momento que ele estava à beira da morte, antes dele alcançar o despertar, uma pessoa, uma mulher, Sujata, levou o alimento para ele, achando que ele fosse um deus da floresta, levou uma oferenda para ele. Ele comeu aquele alimento e ele se fortaleceu. Aí ele teve forças para poder levantar
sair, tomar um banho e ir para debaixo da árvore e ali sentar e meditar para alcançar o despertar. No caminho da árvore Bodhi, ele não foi se sentar embaixo de qualquer árvore. A árvore Bodhi é uma árvore que, na tradição védica, se conhecia pela natureza daquela planta, que ela era extremamente favorável para que uma ela tinha um ambiente elétrico, espiritual bastante favorável para você poder sentar, meditar e alcançar o despertar. Então, o Buda se dirige para lá. No caminho, ele encontra um vendedor de capim que, quando viu o Buda, reconheceu no Buda um praticante religioso, né? Então, ele oferece para o Buda um feixe de palha. Então, o Buda recebe essa oferenda, vai para debaixo da árvore e, com esse feixe de palha, ele faz o lugar onde ele senta, né? A almofada, entre aspas, né? De meditação, e aí ele senta e ele alcança o despertar. O despertar do Buda talvez não fosse possível se não tivesse essa palha dada por esse comerciante, esse lavrador, e nem pelo alimento que ele recebeu da Sujata. Então, não foi só o Buda que foi preciso que outras pessoas participassem desse processo. É aí que entra a questão da sanga, né? O caminho do despertar, ele não depende só do Buda e do discípulo. Ele depende das pessoas que tem ao seu redor, né? Como que isso se aplica a gente aqui no centro, né? Se não existisse uma sanga, esse centro não existiria. O Kalu Rinpoche não poderia ter enviado lamas para cá, não teria nada de que aconteceu aqui nesses últimos 30 e poucos anos teria acontecido. Se as pessoas que encontraram com Kalu Rinpoche na França não tivessem ido falar com ele naquele momento, ele era um mestre budista que tinha chegado em Paris, então tinha alguns brasileiros que resolveram visitar esse mestre para conhecer, né? Então, se isso não tivesse acontecido, não existiria esse centro aqui. Então, foi importante que a ação dessas pessoas, isso é a Sangha, são ações que proporcionam as condições para que o ensinamento aconteça, para que o ensinamento seja transmitido, né? Então, foi a ação dessas pessoas, aquela luzinha que surgiu na mente de alguém que pediu, né? Pediu para Kalu Rinpoche: você pode nos dar autorização para fundar um centro no Brasil, né? E aí ele vai e dá a carta constitutiva de 3 centros, né? Só 2 é que a gente tem até agora, né? Ainda a gente tem ainda um terceiro centro autorizado pelo Kalu Rinpoche anterior para se fazer aqui no Brasil, né? Ele dá um nome para os lugares e tudo. E assim, então, depois, em outras visitas, aí nós já temos um praticante associado que ele já tem esse contato com ele, vai pedir para ele que envie lamas para poder dar o ensinamento. Aí já foi para Bocar Rinpoche. Então, assim, é importante que as ações ações das pessoas favorecendo que o ensinamento aconteça. Alguém que doou parte desse terreno, que as pessoas que doaram de diversas formas, que compraram
o ingresso para um almoço, ou que compraram uma rifa que permitiu, cujo dinheiro permitiu que a gente construísse essa casa, né? Que a gente ajudasse a terminar de pagar esse terreno, né? Todas essas coisas, acho que a gente pagasse as passagens do Lama para poder vir, né? Porque passagem da França para cá, depois passagem da Índia para cá. Então, todas essas coisas são proporcionadas pela Sangha. Se não existe a ação da Sangha, não existe a transmissão do Dharma. Por isso, o terceiro ponto, Vajra, é Sangha, né? Tem que ter Sangha. Num lugar onde não tem a Sangha, não tem a transmissão do Dharma. O Dharma não consegue se estabelecer. A Sangha é quem proporciona todas as condições para que o Dharma aconteça, né? Agora a gente está vendo nessa questão relacionada com esse possível novo retiro de 3 anos. Esse novo retiro de 3 anos ele vai ser construído pela Sangha, não é só os praticantes, né? Os instrutores, eles já existem, né? Já existem, estão aqui, estão na França, estão na Índia, eles já estão aí, né? E tem os praticantes, os que querem fazer o retiro, então, sim, mas se tiver só eles e os instrutores, não vai acontecer o retiro. É importante que a Sangha construa as condições, como construiu da outra vez, né? As condições para que esse retiro aconteça, né? Porque o retiro acontecendo são mais instrutores que vão retornar para a Sangha. Existe uma troca, né? A Sangha sustenta a comunidade de praticantes que alimenta a Sangha com instrução, com o Dharma, com as práticas, com orientações, etc. Nos países budistas é assim que acontece, né? Os mosteiros são mantidos pela Sangha, né? A gente vê, geralmente, a embaixada do Vietnã costuma vir aqui no centro para oferecer um almoço para os lamas, é uma forma da Sangha estar fazendo alguma oferenda, eles têm essa tradição, né? É, é isso, né? Acho que esse ponto de início é o ponto fundamental, né? É importante a gente entender isso, que se não existe Buda, não existe despertar nem ensinamento. Se não existe Dharma, não existe despertar nem ensinamento. Se não existe Sangha, também não existe despertar, não existe nem ensinamento, né? Os, mesmo esse aqui não. Mesmo aqueles que a gente chama de pratyeka Budas, aqueles Budas por si mesmos, né? Aqueles Budas que não tiveram mestre, que alcançam o despertar sozinhos, alcançam o estado de libertação do sofrimento, eles não alcançam isso. Eles são praticantes solitários, mas eles recebem ensinamento, eles têm mestre, eles recebem ensinamento, só que eles não revelam os seus mestres, né? Mas eles recebem ensinamentos dos seus mestres e eles são mantidos também pela Sangha, né? A gente vê que os praticantes das cavernas, no Tibete, que é a coisa como a gente vê, assim, que a gente tem de conhecimento, né, da nossa escola, a gente tem pessoas que visitavam essas cavernas, que levavam alimento para eles, né? O Buda, o próprio Buda, ele andava pela cidade pedindo alimento para as pessoas, né? As pessoas forneciam alimento na sua tigela de mendicante. Essa prática ele instituiu ali, né? É exatamente para você ter essa troca, é uma troca kármica, né? A partir do momento que eu te dou condições, Ana, já vou te dar a palavra.
A partir do momento que eu te dou as condições para que você possa praticar e alcançar uma compreensão espiritual, eu crio uma relação kármica com você. E aí, quando você alcança o despertar, você vai me buscar como discípulo e vai me orientar e vai me ajudar para que eu alcance o despertar. Aqui, Ana Matilde levantou a mão, quer fazer uma pergunta? Lama, eu botei no chat para não me interromper. Deixa eu ver O aqui no chat está chat. pertinho. Não, eu não me lembro. Aqui existem os nomes desses cinco. A Ana está perguntando aqui quais os dois primeiros que atingiram o estado de Arhat, qual a relação desses cinco com as cinco famílias de Budas, né? Existe um nome deles, né? Eu não me lembro agora realmente o nome de cada um deles, mas tem registrado o nome desses cinco primeiros discípulos do Buda. Não vi em nenhum lugar nenhuma relação deles com as cinco famílias de Budas, mas é uma possibilidade, isso é possível. Essas famílias de Budas não são, a gente não deve entender como seres individuais, como Budas físicos, pessoas, cinco pessoas, chefes de cinco famílias. Essas famílias de Budas, elas representam qualidades da mente, né? São, considerando a mente de Buda, cinco qualidades fundamentais dessa mente são as cinco famílias de Buda. Isso, principalmente, representa essas cinco famílias de Buda, elas são uma outra forma de você estar falando dos três corpos de Buda, porque o Dharmakaya ele se expressa de duas formas. Ele se expressa como Vairocana e como Akshobhya. O Sambhogakaya, que é o segundo corpo, ele se expressa tanto como Ratnasambhava e como Amitabha. São dois aspectos desse corpo Sambhogakaya. E o Nirmanakaya como Amoghasiddhi. Então, esses cinco Budas fundamentais, essas cinco famílias de Budas, são um desdobramento desses três corpos de Buda, né? Então, são aspectos da mente. Eles têm um nome, eles têm uma personificação, assim, né? Mas eles devem ser entendidos de uma forma simbólica. É claro que alguém que tenha vamos supor, alguém que tenha uma afinidade muito grande com o Buda, por exemplo, com o Buda Amitabha, né? E com as qualidades da mente representadas pelo Buda Amitabha, ele vai se tornar tão intimamente relacionado com a expressão dessa qualidade da mente que a gente pode chegar para ele e dizer ele é uma expressão do Buda Amitabha, ele é uma emanação do Buda Amitabha. Vamos pegar um exemplo bem mais próximo de nós aqui, Dalai Lama com Tierenzi. A expressão da compaixão da mente de Buda é tão intensa no Dalai Lama que a gente olha para o Dalai Lama, a gente enxerga Tierenzi. Tierenzi é um símbolo, ele não é uma pessoa, ele é uma qualidade, a expressão de uma qualidade da mente. Mas é claro que aquela pessoa que expressa essa qualidade de uma forma perfeita, a gente olha para ela e a gente diz Tierenzi, a gente enxerga Tierenzi, não é? Então, é isso é assim que a gente entende por que o Dalai Lama é uma emanação, é uma expressão de Tierenzi, por que o Karmapa é uma expressão de Tierenzi, por que Kalu Rinpoche é uma expressão de Mahakala, ou Bokar Rinpoche é uma expressão de Tara, é uma emanação de Tara. Por quê? Porque eles são tão intensos
perfeitos na expressão dessa determinada qualidade, que a gente dá a eles o nome dessa qualidade, né? Um arquétipo. Pode ser um arquétipo. Pode ser, porque normalmente arquétipos significam várias outras coisas, né? Quando a gente está falando das qualidades da mente de Buda, é muito único, né? Então, como os arquétipos? Porque você vai ter arquétipos que são arquétipos iluminados, né? De uma mente desperta, mas também tem arquétipos de uma mente perturbada. O arquétipo da grande mãe, o arquétipo da generosidade, né? São arquétipos, sim, mas o arquétipo da ignorância, o arquétipo relacionado com a violência, o arquétipo da dissimulação, também são arquétipos, e são arquétipos. Por isso é que arquétipo ele não se enquadraria, mas ele mostra para a gente mais ou menos do que a gente está falando. Porque arquétipo vem da origem, né? É. Pedro, você ia falar? Não, mas tem ligação com os filhos da tigresa, né? Existe. Não vi isso em lugar nenhum. Isso é uma especulação. Né? Tá bom. Então, deixa para lá. É uma especulação. Que, na verdade, não, você tem razão. Na verdade, existe sim. Existe sim. Existe existe um comentário dizendo que esses primeiros discípulos foram os 5 filhotes da tigresa que o Buda alimentou com a sua ele alimentou a tigresa, né, com a sua carne, com sangue e depois a carne. E a tigresa que alimentou os 5 filhotes. Existe sim. É sobre a tigresa que a gente não tem essa. Porque faz sentido com o que o senhor explicou, né? Eles foram, vamos dizer assim, ajudados naquele momento e depois buscaram para. Exatamente. Criou-se uma ligação kármica importante entre eles, né? A gente já está precisando interromper aqui, né? Então, a gente vê que na tradição, especialmente na tradição do Hinayana, o conceito de sanga que a gente tem é essa sanga que a gente chama de a sanga mundana. Essa sanga mundana, ela não é uma sanga menor, inferior, menos importante. Ela é uma sanga, ela é fundamental. Isso é que a gente tem que entender. Essa sanga mundana, ela é fundamental. Sem ela, não existe mais nada, né? Porque existe uma outra sanga, que é a sanga desperta, a sanga iluminada. E é sobre essa sanga a gente vai falar no nosso próximo encontro, que é aonde Maitreya começa a explicar sobre como é para o Mahayana, a sanga é a sanga dos bodhisattvas, né? No Hinayana, a gente vê a sanga como essa sanga mundana que a gente viu. Existe também existem várias sangas. Existe a sanga leiga, existe a sanga monástica, existe a sanga dos despertos, né? A sanga leiga, porque o Buda ele estabeleceu a comunidade monástica, que é onde a gente ouve falar de sanga a primeira vez, essa sanga, a sanga dos monges, dos seguidores do Buda, dos monges, né? Que enquanto o Buda vai caminhando pelos várias estradas da Índia, essa sanga que o acompanha, né? Então, ela é essa sanga monástica, dos monges que seguem dos discípulos. Mas existem os discípulos leigos, que não podem renunciar ao mundo, que continuam com as suas atividades profissionais e atividades de família. E esses discípulos o Buda considerava da mesma forma. Ele estabeleceu votos específicos para eles. Eles também tinham
a mesma possibilidade de alcançar o despertar. É claro que se você se abandona todas as atividades do mundo para só se dedicar para a prática espiritual, fica muito mais fácil, né? Mas quando você não pode fazer isso, você tem o Buda ensinou para esses discípulos um caminho espiritual que eles podiam estar seguindo, né? Que também podia levar ao despertar. E é essa sanga leiga que sustenta a sanga monástica, né? Porque a sanga monástica não gera renda, né? Ela depende da sanga leiga para poder existir. Então a gente já tem aí essas duas sangas já no Hinayana acontecendo, essas duas sangas. E da sanga monástica, também um pouquinho da sanga leiga, você vai ter aquelas pessoas que alcançam o estado de libertação do sofrimento, que são os arhats. Então você vai ter a sanga dos arhats, que é aqueles que alcançaram o nirvana, um nível que não é ainda o estado de Buda, mas que é um nível onde já não existe mais sofrimento. Essa sanga também aparece algumas vezes na história do Buda, né? Quando a gente vai ter a fixação do cânone budista, quais foram os ensinamentos que o Buda deu, a gente tem uma reunião que é feita dos arhats. Eram só arhats que estiveram presentes. Foi uma sanga de arhats, onde eles estiveram presentes e eles foram contando tudo que eles sabiam de memória sobre os ensinamentos do Buda, que se reuniu, isso tudo se reuniu nos 3 cestos, né? As 3 pitakas, né? Os sutras, o Abhidharma e o Vinaya. Ok, muitas coisas, né? Então, o Mahayana ele vai ter uma percepção diferente da Sangha, que é o que a gente vai... o ensinamento de Maitreya é em cima disso, e a gente vai entrar nesse tema já no nosso próximo encontro. Sim? Deixa eu fazer a pergunta. Uhum. Então, quando a gente vê que o despertar é um resultado de 2 acumulações de mérito e de sabedoria, Uhum. esse mérito que a gente acumula, então, são a interdependência positiva que vai facilitar o caminho do despertar. Também é, mas não é só isso, né? Porque, por exemplo, você adquire mérito desenvolvendo também a paciência, por exemplo, né? Sim. Ou desenvolvendo a qualidade da energia, da vitalidade, do empenho, do entusiasmo, que não tem necessariamente uma relação com a interdependência. Mas com Mas, por exemplo, com a estado generosidade, sim, com várias outras, sim. né? Entendi. Quer dizer, tem um mérito que são as condições favoráveis para o caminho do despertar, mas tem um mérito que é a qualidade da mente do praticante. Sim, Entendi. isso. Sim, isso. Não só a questão do desenvolvimento da sabedoria, mas também de qualidades da mente. Ok, nós vamos então terminar o nosso estudo por aqui hoje. Daqui a pouco a gente vai ter a prática com o Lama Sonan. Então vamos fazer aqui a dedicatória. Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si, e pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é. Obrigado, Lama.